é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre caia 7 vezes e se levante na 8ª vez. Um motivo, o tema desse podcast, desse vídeo, tem a ver com um provérbio japonês, na verdade, que é você caia 7 vezes e se levante na 8ª vez. E eu vou falar com você sobre alguns aspectos relacionados à sua vida, em relação às suas conquistas e principalmente como você tem lidado com os seus fracassos, né? Porque a gente não tem uma boa relação, a gente não é treinado, por exemplo, a entender, por exemplo, por que as coisas não estão saindo do meu jeito. Por que será que sempre acontece, quando eu estou para ter uma vitória na minha vida, tem uma derrota, aparece alguma coisa, ou uma pessoa, ou uma situação, algo acontece que na verdade me tira dos trilhos, vamos dizer assim, e por causa disso, na maior parte das vezes você desiste de tudo. Você joga tudo pro alto, vamos dizer assim, né? E é isso que eu quero trocar uma ideia com você, né, nesse momento aqui no podcast. Quando a gente pensa até do número 7, né, esse número cabalístico, esse número, usando a numerologia, né, que também a gente explica dentro da Alquimia da Mente, a gente fala do número da perfeição, né? O número 7 tem a ver com o critério, né? Então, o 7 veio depois do 6, então é um somatório do 0, do 1, do 2, do 3, né, até chegar no 7. Então, outros números vieram antes. O que isso significa? Para chegar no 7, a perfeição, né, vamos dizer assim, que é o significado do número 7, tiveram que vir outros números. Então, vieram outras pessoas, como se fosse um sentido de antepassados, né, um sentido de aprendizado, né? E quando a gente pensa no número 8, a gente fala do número da prosperidade, né? O número, a gente poderia dizer, a gente trabalha bastante na Alquimia da Mente aqui o conceito de fortuna. Para quem está acostumado mais em relação à semântica da fortuna, já sabe do que eu vou falar, mas se é o primeiro contato que você tem em relação à deusa da fortuna, né? A deusa que os romanos tanto prestigiaram, né, em relação ao desenvolvimento, a fortuna tem a ver não com dinheiro, né? Os denários, né? Basicamente a palavra dinheiro vem de denários, que era uma moeda de troca que os romanos utilizavam. A fortuna é muito mais do que isso, como a prosperidade tem muito mais a ver com dinheiro. Mas como as pessoas, elas só focam, né? Focam e focarão no sentido material da palavra fortuna, da palavra prosperidade, elas não costumam ter, inclusive, o dinheiro, né? Porque o dinheiro, na verdade, não é o dinheiro que atrai mais dinheiro, mas é a fortuna que traz mais dinheiro. A forma que você lida com essa abundância que existe, então, por exemplo, você vai ter que trabalhar mais. Então, você vai ter que ter mais abundância de trabalho, de tempo. Você vai ter que pensar em algumas coisas que você não está fazendo, às vezes por preguiça, às vezes porque você está colocando todos os seus esforços em algo que você sabe que já não está dando mais certo, né? Então, tem tudo isso por trás. A gente tem até podcast, vídeo sobre isso. Mas focando, né? Então, explicando um pouquinho do número 7 e do 8, porque que os japoneses também usavam. Logicamente que tem o conceito das antigas civilizações ali na Ásia, né? Eles vão pegar conceitos dos Vedas. Inclusive, o próprio budismo, né, vai ser criado através do hinduísmo, né? Então, alguns, né, conceitos. E, logicamente, que esse conhecimento foi passado para frente, inclusive da numerologia. Então, caia 7 vezes e levante na 8ª. Ou seja, é algo simbólico, é algo que não tem a ver que você tem que cair 7 vezes, né? O pessoal leva ao pé da letra. Ah, Diego, então eu tenho que ter 7 fracassos e no 8º vai dar certo? Não, também não. Não é isso que eu estou dizendo. O pessoal costuma pegar o pé da letra hoje, né? Não sabe nem ler livros, interpretar texto, fugiram da escola e não querem mais aprender, né? Mas o conceito aqui é de resiliência, né? Então, resiliência, consistência, a gente pode dizer de durabilidade, a gente pode dizer longo prazo e principalmente você pensar numa vida de longo prazo, né? É o conceito principal que eu quero deixar para você. Por quê? Com o imediatismo, né, com a ansiedade, o extremismo em relação a resultados para ontem, as pessoas elas têm deixado, e pode ser o seu caso também, o principal para depois. O que é o principal para depois? Você. O que é o depois? É a sua saúde, é a sua forma que você lida com os seus pensamentos, é a forma que você lida com as suas emoções, é a forma que você lida, por exemplo, em relação a tudo que está ao seu redor, né? Se tudo ao seu redor você não tem nenhum controle, então seu corpo, sua mente, né? Então seus pensamentos, emoções,
as suas atitudes, né? A gente fala do espírito no sentido de respiração, da conexão, pode ser uma meditação, pode ser uma respiração mais profunda, pode ser em relação a momentos como esse, né? Eu estou andando junto com você, você está ouvindo o podcast, então você está relaxando, você está prestando atenção, ou ouvindo, às vezes uma palavra de sabedoria que pode te ajudar no dia de hoje, né? Ou mesmo talvez, sei lá, comprar um curso, um treinamento, uma mentoria nossa, enfim, né? O livro. O grande lance de tudo é você voltar sempre para você. Mas o que acontece na maior parte das vezes? Não, a gente não faz isso. A gente justifica, a gente fala, não, isso não é importante. E a gente volta o quê? A viver uma vida dos outros, que é uma vida de curto prazo. Então, quando a gente vive uma vida de curto prazo, a gente não pensa em relação ao quanto mais eu vou viver. Né? Então, quanto mais eu vou viver? A quantidade de tempo que eu quero. Né? Isso que eu estou usando uma variável tempo, que na verdade é relacionada a uma percepção. Né? Porque eu vou explicar rapidamente o que eu quero dizer com isso. Imagina que quando você está se divertindo, quando você está feliz, né? Parece que o tempo passa mais rápido, não parece? Né? Mas quando as coisas estão mais ou menos, elas não estão ao seu favor, vamos dizer assim, você não está se divertindo tanto no trabalho, às vezes, né? Tá um dia monótono, vamos dizer, tá faltando cliente, sei lá, né? Alguma coisa está acontecendo. O que tende a acontecer na maior parte das vezes? O tempo demora, né? Nossa, parece que o dia não passa hoje, se costuma falar alguma coisa assim nesse sentido. Mas tem a ver com o tempo, com o relógio, cronológico, né? Cronos, né? O pai de Zeus? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a percepção que você tem. Então nós temos uma percepção errônea em relação a curto prazo e longo prazo. Né? Então o que a gente mais costuma fazer? É o imediatismo. Se todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. E o que isso leva na maior parte das vezes? Como você não faz o trabalho, um dever de casa, você cai. Você cai várias vezes. Né? E o que eu quero dizer com esse podcast, te levar a pensar e principalmente a você executar coisas novas, peraí, você tem que fazer coisas novas. Você tem que executar coisas novas. Executando coisas novas, você gera novos resultados e, logicamente, você não precisa ficar caindo toda hora. Né? E esse é o grande ensinamento que eu quero passar para você. Porque, assim, vamos pensar, cair, né? O erro, o fracasso, é algo ruim? Não. Até numa perspectiva das antigas civilizações, né, de aprendizado, de evolução, frequência vibracional, nível de consciência. Você vai errar. Mas o que é o erro nesse caso? É um aprendizado. Você não sabia disso antes. Né? Então, por exemplo, você não sabia falar português, inglês, mandarim, chinês, né, no caso, espanhol, né, sei lá, dinamarquês, né, tailandês. Você não sabia falar. Aí você aprendeu. Você viu que, na verdade, eu conseguia falar e aí, a partir disso, foi evoluindo. A mesma coisa em relação ao nível de consciência. Se você não treina, né, você vai ficar o quê? Né, debilitado, você não vai conseguir falar, se comunicar. A mesma coisa em relação ao fracasso, ao erro. Se você não treinar esse erro, o que vai acontecer na maior parte das vezes? Você vai errar de novo. Agora, errar uma vez, tudo bem. Errar duas, peraí, você já sabia. Errar 3, 4, 5... 7 vezes no mesmo erro, aí pode ser burrice. Né? E eu quero dizer isso porque tem uma diferença gritante entre nesciência e ignorância. Outros conceitos que são importantes também nesse caso. O que é nesciência? Nesciência tem a ver com aquela pessoa que não sabe de nada. Né? Então, eu não conheço, por exemplo, um carro. Eu nunca vi um carro. Então, nossa, olha, isso é um carro? Eu nunca tinha visto. Né? Isso é nesciência. Ignorância eu sei o que é o carro, eu sei que eu não posso mandar mensagem de texto dentro do carro e eu mando mesmo assim, sabendo que eu posso bater o carro e assim por diante. Isso é ignorância. O que acontece na maior parte das vezes, as pessoas no erro, elas são ignorantes. Elas sabem que tem que acertar e continuam no erro. Então o grande aprendizado que eu quero deixar para você é cuidado com essa vou deixar para depois em relação ao erro. Né? Não adianta você cair 7 vezes para esperar na 8ª. Não existe esperança aqui. Isso tem a ver muito mais com o comodismo, né, quântico, o comodismo mental que você tem agregado dentro da sua vida. Você não deseja do fundo, porque se você desejasse, você já teria feito algo diferente. E o algo diferente já teria começado ontem, nem hoje. Por isso eu estou te estimulando. Talvez esse chamariz que eu estou passando para você vai incentivar você hoje, né, então, momento presente, o agora, a tomar uma decisão que você tanto precisa tomar. Então toma agora. Você sabe que tem algo que você deveria já ter feito ontem, você não fez. Então, acorda que você sabe do que eu tô falando. Eu sempre falo isso porque
muitas das vezes cai no colo o podcast para te alertar sobre alguma coisa que você não está fazendo. E até para te ajudar nesse processo de reprogramação mental, de vamos fazer acontecer, consistência, resiliência, né? Tem o nosso livro, né? Alquimia da Mente. Que basta clicar no link aqui que está próximo ao podcast, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, YouTube, eu não sei onde você está, mas tem um link aqui. Clicando você vai ser redirecionado para a página oficial. E a gente está com promoção de lançamento. O livro, né, você pode adquirir, vai ter um monte de coisa, inclusive vai ter audiolivro, vai ter o e-book, muita coisa boa, bônus. Para território nacional no Brasil, a gente está com frete grátis, então aproveita. E para você que está no exterior, você pode adquirir a nossa versão digital, mas em breve a gente já está preparando a versão física também, tá bom? Mas aproveita, corre lá, que vai valer muito a pena. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.